Agradeço aí a participação de todos vocês que estão com a gente nesta noite, dia 1/6, finalmente junho veio aí, né, pessoal? E eu sou o Willy, faço parte aqui do time do Educacional Ecossistema, e nós estamos hoje iniciando, então, o webinar do EduTalks, né, que é o programa aí dentro das ações engajadoras do Educacional para as escolas parceiras, e que, enfim, pelo menos a cada 2 vezes, ou melhor, uma vez a cada 2 meses, a gente traz alguma temática que costuma ser sugestão das escolas, o que não foi diferente dessa aqui, né, sobre raciocínio lógico na educação infantil. E a gente conseguiu trazer uma pessoa super incrível e referência aí, né, que é a Ângela. Então, Ângela, valeu por ter topado o convite de estar participando e trazer essa conversa aqui para a gente, né? Ângela tem um vasto currículo, ela é mestre em educação, mas não se resume a isso, né, Ângela? É uma vasta experiência aí que você pode compartilhar com a gente também. Mas já queria agradecer novamente a sua disponibilidade de estar, enfim, compartilhando aqui com a gente essa questão tão importante, né? A sala tá cheia, bastante gente aqui interessada. Maravilha. Então, a gente espera tanto que você possa trazer as suas contribuições, mas imagino que você também espera ter a contribuição do pessoal no outro lado aí para estar conversando com você, né? Então, pessoal, podem utilizar o chat para mandar comentários, eu vou estar acompanhando e passando para a Ângela também, mas fiquem à vontade para o momento que, enfim, quiserem fazer uma pergunta e estiver disponível para abrir o microfone, fiquem à vontade aí para estar trazendo as contribuições ou comentários afins. Fiquem à vontade que o show é de todo mundo, tá? Então, Ângela, tá contigo aí, eu tô por aqui nos bastidores, a Andrea também tá aqui me apoiando. E, enfim, o show é teu, beleza? Tá bom, obrigada. Então, boa noite a todos, a todas. É um prazer estar falando sobre a didática da matemática, é algo que me encanta, né? E trazer essa temática que até hoje é uma pulguinha atrás da orelha de todos nós na educação infantil. E eu queria, assim, ao invés de despejar, né, informações, que realmente vocês participassem nas perguntas, respondendo ou perguntando sobre esse assunto, porque eu acho que o principal é essa interação nossa, para que a gente possa avançar, né, e tirar as nossas conclusões, certo? Sobre a questão do raciocínio lógico. Então, falando um pouquinho do raciocínio lógico, por que eu estou falando só raciocínio lógico? Para a gente começar bem na raiz. Vocês sabem, alguém sabe aonde que começou a lógica, o estudo da lógica? Não? Eu não sei. Lá, ó, com os gregos, né? Eu Então, ia falar que vem muito lá de trás na parte da filosofia, né? isso aí. Então, a lógica, o raciocínio lógico, ela se tornou até uma habilidade, né, para o desenvolvimento da vida, para a participação na vida lá dos gregos, né, com Aristóteles, enfim. Então, ele vem, a lógica tem uma origem, né, lógicos, parece uma coisa assim, com a razão, né, de você ter razão, ter um pensamento claro, e que possa ser explicado para o outro e o outro entender. Às vezes tem a confusão, e eu gostaria que alguém falasse ou levantasse a mão, de que essa lógica ela vem do estudo de Piaget somente, né? Que a gente, quando essa lógica chegou na educação infantil, ela era chamada de lógica, raciocínio lógico-matemático, né? E o que o Piaget fez foi trazer à tona, elucidar, desvendar qual era a lógica das crianças, que era diferente da nossa lógica. A criança ela precisava desenvolver as propriedades, né, mentais, que a gente pode chamar de processos mentais. Tem várias nomenclaturas. Propriedades, tem que desenvolver os processos mentais. Daí tinha um outro que é as habilidades superiores, né, que o Vygotsky fala. E foi feito estudo para ver como que a criança pensa. E aí entrou muito, e chamaram de matemática moderna, o que o Piaget
fizeram uma transposição, quer dizer, não foi uma transposição, né, mas levaram para a sala de aula, na educação infantil, como se fossem atividades pré-numéricas. E todos esses processos, que é o de classificação, seriação, ordenação, tudo isso que o Piaget investigou, das provas piagetianas, acabou fazendo parte da didática da matemática. Como se a gente pudesse ensinar uma criança a classificar. E agora eu quero fazer para vocês a pergunta. A classificação, todos esses processos mentais, é algo que a gente possa ensinar diretamente ou é algo que é desenvolvido a partir da experiência de aprendizagem? Quero que vocês respondam. Alguma resposta? Não? Ângela, você pode repetir a pergunta, por favor? Vou repetir a pergunta. Olha, por exemplo, esses processos mentais, seriação, ordenação, classificação, conservação, é algo que faz parte do ensino mais direto, né? Como se eu falasse, os dias da semana são segunda, terça, quarta, né? A criança memoriza isso, ou é um processo mental que é desenvolvido a partir das experiências das crianças. A criança... Hã? Quem quer falar? Gente, são muito bem-vindos. Esse é o momento da gente, né, pensar, exercitar, falar o que der na cabeça mesmo, porque o importante é esse alinhamento, né? Chegarmos a algumas conclusões a partir do que vocês sabem também. Quem que quer falar? Não? Então, vou reelaborar a pergunta. A conservação, classificação, as crianças já nascem com um cérebro, né, apto para ter essas categorias de pensamento? Então, vou reelaborar a pergunta. Posso fazer uma contribuição? Pode. Eu vejo como um leque aberto, né? Tá pronto para ter experiência, né? Pela experiência é quando a aprendizagem se torna muito mais efetiva. Tem uma corrente que eu sempre gosto quando a gente trabalha principalmente dando formação de professores, né? Que é o quê? Se eu falo uma coisa, apenas eu falo, as chances de isso ser esquecido ali simplesmente é alta, né? Uhum. Agora, se eu falo, mas eu tenho, assim, também a mão na massa de experimentar, de trocar as ideias, de dialogar sobre isso, a coisa se torna mais efetiva. Então, acho que para a criança também, quando ela é colocada na experiência, né, a aprendizagem dela, enfim, a parte da lógica, por exemplo, se torna mais efetiva. Perfeito, perfeito. Essas propriedades mentais, por exemplo, a fala, nós nascemos com um aparelho fonoarticulatório para falar, nós temos a tendência a falar, nós temos também a tendência a pensar, são questões inatas, gavetinhas, né, que a gente tem ali no cérebro. Essas gavetinhas, elas estão, daí o que o Willy falou é muito importante, elas só vão, né, desabrochar, elas só vão se desenvolver com todo o potencial dependendo do meio em que a criança está. Um exemplo são as crianças lobo, né? Aquelas crianças que nasceram na floresta, tudo, elas tiveram essa parte quase que atrofiada da linguagem e do raciocínio lógico, né? Porque passou a etapa e elas não tiveram mais como aprender. Elas aprenderam de uma forma muito diferente, muito mecânica. Não conseguiram pensar como a gente, porque elas passaram muito tempo sem preencher, vamos dizer, e sem
fazer essa ginástica, né, cerebral do pensamento, tudo que as nossas crianças fazem. Então, na escola, vou fazer uma pergunta agora para vocês, outra pergunta. As crianças que não vão para a escola de educação infantil, elas classificam em casa os objetos? Sim? Vocês acham que é algo dado ou é algo que elas fazem genuinamente? Então, vamos pensar juntos. Elas fazem genuinamente, né? E a nossa tarefa... Então, a criança sabe, a criança que nunca foi para a escola, no meio em que ela vive hoje, que foi com 4 anos para a escola, tá? Em casa, informalmente, ela já brincava de classificar por cores, das meias, né? E das camisetas, do degradê das cores, que é a seriação. Elas já colocavam em ordem de tamanho alguns objetos. Então, se elas já fazem isso, por que a gente vai fazer? Por que a gente vai levar para a escola isso? Porque é justamente para ampliar, né? Ampliar e alongar a inteligência delas, alongar o pensamento das nossas crianças, aprimorar essas habilidades, né? Esses processos que estão sendo desenvolvidos. Então, quanto melhor a experiência, com a intervenção do professor, com as dinâmicas do Pense Matemática, melhor melhor se desenvolverá, né, esses processos para cada criança. E com isso, as crianças terão um raciocínio melhor, né? Se elas tiverem isso desde a educação infantil, como porque assim, como uma habilidade a ser desenvolvida, a gente tem que pensar que a gente vai desenvolver mais, ajudar as crianças a desenvolver mais e melhor, certo? Não é algo ensinado diretamente, ok? Por exemplo, você pode repetir 1000 vezes para a criança a ideia de inclusão. A gente está no Brasil, né? No estado do Paraná. Que estado que vocês são? A maioria. Todo o Brasil? Rio Grande do Sul. Ah, olha só. Mas Rio Grande? Ótimo. Quem mais? Mais algum lugar? Não? Eu estou em Curitiba, Paraná. Eu também, Curitiba, Paraná. Então, veja, a gente mora, vocês, né? Brasil, Rio Grande do Sul, e qual cidade? Porto Alegre? Ijuí. Ijuí. Certo? Santiago. São Borja. Camboja? Ótimo. Então, Ijuí, São Borja, Medianeira, perfeito. Então, Santo Ângelo. E vocês moram aonde? No planeta Terra? Sim? Vocês conseguem fazer a ideia de inclusão na Terra, né? Na América Latina, depois no Brasil, depois esse pensamento é um pensamento de inclusão, certo? O que as nossas crianças respondem, geralmente, as crianças de 4 e 5 anos, quando a gente pergunta, onde você mora? Me dá o endereço da tua casa. É no Brasil. Vocês já escutaram as crianças falarem isso? Ou é no Brasil, ou eu moro... Quando elas vão para outra cidade, elas falam que estão em outro país. Então, isso não está muito claro. E por mais que a gente ensine e fale e repita, as crianças estão se aproximando, né, dessa nomenclatura que fala dos locais maiores para o menor, enfim. É interessante a gente falar com as crianças sobre isso, mas elas ainda não têm a ideia de inclusão. E não adianta a gente falar que elas não vão, porque elas ainda estão desenvolvendo o pensamento, né, inclusivo. Mas voltando ali para essa ideia, então, do raciocínio lógico-matemático. Quando vocês quiseram abordar essa questão, vocês pensaram nesses processos que eu estou falando, nos processos mentais que eu estou falando? Classificação, seriação,
conservação, ordenação? Quem deu a sugestão? As escolas que deram a sugestão? Nós pensamos em como estimular, o que seria essencial fazermos hoje, dentro do que a BNCC nos propõe, dentro da realidade das escolas, fazer esse resgate, o que seria essencial hoje para o professor de educação infantil trabalhar. Sim, perfeito. Perfeito, porque aqui eu fiz também uma listinha de questões essenciais. Se a gente está partindo do raciocínio lógico, a gente está falando também, gente, eu posso fazer uma analogia, nós estamos falando no pensamento das crianças. Como desenvolver, ajudar as crianças a desenvolverem o pensamento, concordam? Seria isso? Sim. Sim. E essa ideia de desenvolver o pensamento, ela vem muito de algo que a BNCC nos traz. A BNCC tem como uma das metas ali, das grandes competências, uma que fala do raciocínio lógico, desenvolver a argumentação e o raciocínio lógico, tá? Esse raciocínio lógico é ajudar as crianças a aprenderem a pensar. Mas como que a gente faz isso? Diariamente, tem duas formas, informal, tá? Tem algumas formas, jeitos informais no dia a dia da educação infantil, que é muito ligado ao protagonismo da criança, certo? Vou dar um exemplo concreto para vocês. Eu fiz atividade de estimativa, estou trabalhando com contagem, com grandeza numérica com as crianças. Vocês já fizeram estimativa com as crianças? Já? E aí, eu chego para a turma, ao invés de eu trazer para a turma, do professor, falar, vamos contar, então? O professor pode fazer assim, como é que a gente vai resolver isso? Como é que a gente vai saber do valor total das bolinhas que estão dentro deste pote? Vocês acham que as crianças conseguem responder essa pergunta? Crianças de 5 anos? Tá tanto silêncio aqui. O que vocês acham? As crianças podem trazer sugestões, elas podem pensar sobre isso, ao invés de nós darmos pronto. Então, eu posso... Um outro exemplo informal, tá? As crianças podem falar, vamos contar. Daí eu posso falar, como que a gente vai contar? Joga tudo no chão. Daí o outro fala, não, vai fazer muita bagunça. Vamos tirar aos poucos. Sim, mas e como que a gente não vai se perder na contagem? Vamos contar até 5. Cada criança pega 5, coloca num saquinho, enfim. Eles vão dar um jeito de averiguar, né, a precisão ali do resultado da estimativa. Outra questão também, que é para ensinar as crianças, que ajuda as crianças a pensarem, é também no espaço da sala de aula. Por exemplo, vocês construíram um jogo, tá, com as crianças. Está lá no Pense, vocês fizeram o jogo da memória das mãos, que tem, né? A memória das mãos, eu não sei quem de vocês já passou por essa dinâmica. Construíram o jogo e vocês podem problematizar. Onde nós podemos guardar esse jogo na sala? É pequena problematização, mas envolve raciocínio. Tem que ser num lugar que caiba, tem que estar no alcance das crianças, tem que ser de uma forma que conserve o jogo. Tem alguém falando? Eu não estou escutando aqui. Tem que levantar a mão, né, ou falar. Está habilitado aqui o microfone, mas acho que ninguém ligou no momento, até então não. Tá. Voltando ali, então, gente. A gente tem que provocar coisas que são óbvias para a gente, para as crianças não são. E a gente potencializa as crianças nesse caminho, né? Então, de questioná-las, né? Elas vão falar assim, quanto que tem aqui? Muito! Muito quanto? Por que é muito?
Ah, porque a gente olhou ali, vamos dizer, muitos lápis, porque no outro pote tem menos. Então, essas ideias de comparação, de fazer relação, não perpassa só pelo campo de experiência na qual a matemática está envolvida. O raciocínio lógico está em todos os campos de experiência. Vocês concordam? Por exemplo, o raciocínio lógico está nas histórias. Quando a gente está lá no campo de experiência que vai falar de leitura, escrita, né? Pensar, imaginar, enfim, falei aqui resumido, mas ele vai estar lá, porque uma criança, quando elabora uma história, tem que ter começo, meio e fim, não é? A gente não fala a sequência lógica da história? Por que tem que ter começo, meio e fim no comecinho? Porque a gente está desenvolvendo isso, né? Com marcas do que era uma vez, viveram felizes para sempre. É aquilo que marca o começo, né? O meio e o fim. O meio é o conflito. Então, quando a gente explora as ideias que as crianças têm e ajuda a levantarem hipóteses no dia a dia, darem sugestões de realmente participar. Olha só, a gente fala assim, participar é um direito da criança, concordam que está lá na base? Um dos direitos de aprendizagem é a participação. E como que as crianças de vocês têm participado do dia a dia, na organização da sala de aula? Elas têm participado bastante nas escolhas das brincadeiras? Ângela, eu gostaria de falar um pouquinho, estou achando muito interessante a tua abordagem, porque ela traz essa questão justamente da oralidade, né? Desse estímulo à participação da criança, e em coisas assim, bem da rotina, do dia a dia da sala de aula, porque muitos professores estão com a ideia de que o raciocínio lógico, ele precisa ter o registro, e o educador acaba, muitas vezes, focando lá no registro. E você está trazendo justamente essa parte do participar, de experienciar, do lançar hipóteses. Eu acho que isso é muito importante. Isso, perfeito. Olha, o registro até pode fazer parte, mas o mais importante é a postura do professor, né? Essa postura e essa atitude de acreditar nas ideias, de uma escuta atenta para as crianças, de fazer acontecer aquilo que elas sugeriram. Muitas vezes a gente fala da participação das crianças, elas dão ideia e fica naquilo, né? Então, isso vai ajudar as crianças a aprenderem a pensar, e não só pensar com a cabecinha da professora, né? Que é aquela ideia do professor é de mais ou de menos. Isso é criança que não aprendeu a pensar ainda, concordam? Quem que detém o pensamento se é de mais ou de menos? O professor. Mas é uma tarefa difícil porque é uma mudança de paradigma para todos nós. A gente tem na linguagem, e o ser professor parece que é explicar tudo, né? Fazer tudo. É ainda um ranço que a gente tem da escola tradicional, e todos temos. Eu também tenho, eu tenho que me policiar toda hora. Temos que nos policiar, por exemplo, quando tem uma situação de conflito com a criança, o professor chega de mão dadas com a criança e fala para a mãe dela, fala da criança para a mãe, com a criança do lado. O professor pode ajudar a criança a pensar, a situação de conflito também tem lógica e tem raciocínio. O professor pode ajudar a criança a se comunicar com a mãe, apoio, e não ele falar da criança. Isso é protagonismo infantil. Já imaginou a criança chega em casa e fala, não é nada daquilo, mãe. Não, o professor falou, né, uma coisa e era tudo diferente. Porque ela não foi escutada. Então, eu falo o seguinte,
Isso eu estou falando do informal, certo? O informal está no dia a dia, a nossa postura frente à criança, de escuta e de efetiva participação. Numa escola, eles mudaram o horário de dormir, era uma escola integral, porque as crianças reivindicaram que não queriam dormir, queriam brincar depois do recreio, depois do almoço. E elas se organizaram ali de tal maneira que tinha uma lógica que elas eram um lugar para elas brincarem, né? Os meninos de futebol, junto com as meninas, estavam fazendo times, enfim. E elas reivindicaram com bom senso, com lógica, com respeito, pediram uma reunião com o diretor, a professora ajudou a turma a falar, e pronto. E os pais foram comunicados na agenda que, devido às crianças, né, elas queriam brincar. Então, eu estou mostrando para vocês, ou mostrando não, né, gente? Eu estou dizendo que está muito na nossa linguagem o protagonismo infantil, os direitos de aprendizagem, né? O direito de participar. Não é só levantar a mão e falar na roda. É ser escutada essa criança. E dar cabo às ideias, né? E a respondê-la também. Não é só ser escutada, respondê-la. Mas não é a criança como a reizinho da sala que vai mandar nas aulas da professora. De forma alguma. É a criança participando, enquanto criança, da rotina escolar. Se ela falar, não, a gente quer brincar a tarde inteira na piscina de bolinha lá, a gente dá limite, né? Espera aí, gente, vamos negociar isso, né? Tem tantas outras coisas para fazer, tantas coisas para aprender, enfim. A gente negocia com as crianças. Tem uma inversão hoje que acontece com as famílias, que é de aceitar a ideia das crianças sem negociar, sem entender que a ideia da criança conversando com a ideia de um adulto. São dois tipos, né, de lógicas diferentes. O Piaget fala, a criança tem uma lógica diferente da nossa, do adulto. Mas ela está se desenvolvendo. Agora, voltando para as atividades, né, assim, pensem, ao invés de darem a informação, perguntem, o que vocês acham de tal coisa, né? Tem aqui uma situação corriqueira que a professora estava plantando alho com as crianças e o alho saiu pequenininho e aí a professora fez a contagem dos dentes de alho, né? A cabeça de alho e os dentes de alho. Quantos dentes tem num alho? Vocês sabem? Não? Será que todo alho tem a mesma quantidade de dentes? Sendo pequeno ou grande? O que vocês acham? Olha, essa é uma situação que surgiu na hora e que foi para o pensamento lógico matemático. O que aconteceu? Vamos contar os dentes dos outros alhos. Ah, não vale só os da escola, que pode ser de uma espécie. Levaram alho de casa para contar. Exercitaram a contagem, tudo. Não tem. Cada alho tem uma quantidade X. Não é uma regularidade. Porém, a romã, quem gosta da fruta romã e faz promessa para o amor aparecer no começo do ano, no primeiro do ano com romã, já fizeram isso? Não? Então, a romã é aquela fruta e ela tem 648 carocinhos. Gente, eu tenho muita curiosidade, mas até hoje eu não parei para contar, não tive tempo para contar. Mas são essas questões do dia a dia que despertam e que envolvem o engajamento das crianças, envolve as crianças e faz com que as crianças queiram chegar a uma resposta. Mas o caminho que elas constroem esse caminho, que é o caminho do pensamento científico.
É o caminho do pensamento científico. Então, a gente pode fazer de um limão uma limonada na sala de aula. É o nosso olhar e o olhar das crianças que vai fazer, né, com que a gente aproveite ao máximo aquele momento. Nós temos que fazer justiça ao potencial das nossas crianças. Mais do que dar respostas, é fazer boas perguntas. Em qualquer campo de experiência, fazer boas perguntas. Prof, Oi. posso falar um pouquinho? Sim. Como que é teu nome só? Porque eu não estou vendo. Meu nome é Diane. Diane. Eu sou prof de São Borja. Tá bom. Vou ligar minha câmera aqui. Não sei se eu vou aparecer, porque tem bastante... Opa, eu quero te ver. Não sei se eu apareço. Apareceu. Apareceu. Espera aí, Tá. que eu estou com um negócio em cima aqui. Vamos ver se eu tirar essa barrinha. Tá. Eu tô com a mão levantada, eu vou baixar aqui, ó. Tá. Então, assim, prof, eu concordo plenamente com as suas palavras e vejo, assim, uma caminhada da escola boa, grande, um grande passo, que eu já falei para a prof. Márcia, nesses nossos estudos, que vem o encontro que a senhora fala, vem todo ao encontro que a gente vem estudando, que a prof. Márcia vem propondo para nós, que a gente vem propondo para os nossos professores na redes, né? Que é essa questão, prof, de criar situações de aprendizagens. Eu não vou levar, né, o material pronto, né? Eu vou criar hipóteses com ele. Aí que entra a participação, que não é só a mãozinha, né, prof? É quando a criança levanta a hipótese do que vai ter, do que não vai ter, se cabe, se não cabe, onde é o melhor lugar, se não é o melhor lugar. Aí eles vão estar se preparando para solucionar problemas que eles enfrentam diariamente, né, no cotidiano escolar. Perfeito. Né? Desde amarrar um tênis, desde organizar um tênis na piscina de bolinha, né, que nós temos na nossa escola, né, da fila, né, qual é a ordem dessa fila. A matemática, ela está em todo lugar, né, em todas as áreas do conhecimento. Sim. E aí a gente propor essas situações, se desafiar enquanto professor e desafiar a criança também, para que ela levante hipóteses, procure soluções de problemas e chegue num denominador comum, ou seja, né, num resultado, num conhecimento, né, e aí a gente vê a caminhada da criança, como ela iniciou, o que ela sabia, quando Sim. tudo começou, e aí a gente vê o resultado no final, como que esse ciclo vai acabar, esse projeto, né, essa pesquisa, né, se for um projeto da sala, né? Perfeito. Perfeito. É isso que a gente vem estudando, vem se propondo, vem se desafiando também, né, prof, enquanto professor, a gente tem que se desafiar, não ter medo de arriscar, né, propor, e assim, não estamos sozinhas também, sabe? Eu digo, porque a gente tem, eu vou dar alguns exemplos, sabe? Do Pense Matemática, por exemplo, colocar um gorrinho na cabecinha de cada anão, né, que é da história. Essa correspondência, né, é feita dentro de um contexto, e depois tem uma situação, problema, que um perdeu, e essas questões também tem a didática da matemática que traz, né, nós não somos sozinhas no dia a dia, né, que eu digo, a gente tem apoio, de materiais que tenham essa concepção e que considerem a criança como protagonista e que pense na aprendizagem, ela é uma experiência que nós vamos propor para as crianças, né? São vivências. Campos de experiências. São vivências, a gente tem que fazer a criança pensar e não ser pensada, né? A gente tem que fazer a criança pensar, não ela ser pensada. Então, e aí, pode falar, prof. Não, pode falar. Eu ia dar só um exemplo, mas pode falar. E daí, nesse contexto, né? Não levar as coisas prontas. Eu vou pensar no planejamento, mas quais são as perguntas? Como é que a senhora falou das perguntas? Esqueci o que a senhora falou das perguntas. Mas fazer perguntas com que as crianças
possam levantar hipóteses, entende? Fazer com que elas pensem. A senhora falou um nome. Perguntas, enfim, para que ele estimule ele a pensar, né? Isso. Por que tem mais? Por que tem menos? Não saber se é de mais ou se é de menos, né? Ótimo. Isso é uma boa. E perguntas, a gente tem que fazer boas perguntas, né? Boas perguntas, isso. Ótimo. Mais do que darmos, né, informações. Mas essas boas perguntas, veja, ela está abrindo espaço da fala das crianças, de uma fala efetiva mesmo. E aí vem o protagonismo. Então, quando a gente está fazendo isso na sala de aula, nós estamos cumprindo com os direitos, né, fazendo acontecer na nossa sala. Porque a pior coisa que tem, as professoras vão saber aqui, crianças, que dia é hoje? De todas as crianças, segunda-feira, num coral, né, num coro. E crianças, quanto que é 2 mais 3? 5. O que sabe, fala o resto tudo vai no embalo, né? Então, isso não é pergunta, né? Isso não é instigar a criança. Isso é um jogral quase, né? O que a gente precisa fazer? Então, tanto na questão, por exemplo, da matemática, a gente pode até colocar assim, gente, tem muita criança escrevendo 5 ao contrário. O que a gente pode fazer para diminuir esses 5 de ponta-cabeça, de barriga, né, para lá e para cá? Colocar para a turma isso, né? Ou falar para a turma assim, hoje à tarde tem muita coisa legal, mas nós vamos ter que nos empenhar para que a gente faça tudo, dê tempo de fazer tudo isso. Não é só a tarefa da professora fazer com que aconteça a tarde das crianças, né? E as perguntas têm que ser abertas, não pode ser a pergunta sim e não. Né? Assim, vou falar para vocês uma outra situação. Numa roda de conversa sobre profissões, a professora falava assim, o que o pedreiro faz? Ele constrói casas. O que na minha época tinha telefonistas escolas, hoje não tem mais, né? É raro. Tem a secretária, né? Mas que está lá com o WhatsApp. Aí falamos assim, e o que a telefonista faz? Liga o telefone, né? Fica ligando, fica no telefone. E a professora falou, eles sabem tudo. Chegou para mim e falou, eles sabem tudo sobre as profissões. Eu falei, não, vamos fazer uma outra roda de conversa e pergunte para quem que a telefonista liga, que casa que o pedreiro está construindo. E a maioria das crianças com 3, 4 anos falaram assim, para as amigas delas, né, de 3 para 4 anos. Então, ela ficava ligando para as amigas. Uma criança de 5 já dá outra resposta mais elaborada. E o pedreiro, o que faz? Então, aprofundando, nós não podemos fazer perguntas só superficiais. As nossas perguntas têm que dar margem para aprofundar, né, aquilo que está sendo levantado pelas próprias crianças. Tem que gerar pesquisa, né, prof? A pesquisa. Investigação, pesquisa, né? Isso se dá em arte, a investigação das cores. Como é que tem um amarelo? Como que a gente pode chegar no amarelo do Van Gogh? Misturando tinta, mas qual tinta? Aí eles vão descobrir no final que colocando a tinta branca vai mudando os tons de amarelo. Né? Então, assim, isso são descobertas que fazem toda a diferença, porque que nem o Willy falou, é aprender com a mão na massa, é aprender para valer, porque eles estão legitimando, porque foi elaboração deles. Né? Mas, assim, nós temos que ter um currículo também, não é tudo só 1000 maravilhas, né, que a gente fala, a gente tem as aprendizagens essenciais. Então, uma criança precisa saber contar na educação infantil, ela tem que saber contar saindo da educação infantil, senão ela vai se complicar no primeiro ano. Vocês concordam, todas que estão escutando? Sim. Sim. O que faz com que a criança aprenda a contar? Contextos significativos de
contagem. Ou brincadeiras instigantes, como a de estimativa. Né? Será que um pacote de bala dá para todos nós no piquenique que a gente vai fazer? Eu acho que não, acho que sim, né? Quantas balas dá? Enfim, tudo isso permite às crianças transitarem por situações de contagem de um jeito menos massacrante do que ficar só, né? A gente pode fazer aquelas brincadeiras de passamão, 1, 2, 3, sabe? E vai batendo mão. Parlendas. Então, tudo isso fala da cultura infantil, é gostoso, mas também as crianças vão ter que sistematizar no sentido de por que a gente vai ter que fazer o registro, né, da parlenda, o registro escrito? Para ver a sequência, para a gente não esquecer dos números, de ter um porquê. Porque senão as crianças chegam lá no fundamental, na minha época era redação, e uma professora chegou para mim e falou, as minhas crianças não querem nem saber mais de fazer redação. Eu falei, mas por que você faz redação com elas? Para elas aprenderem a escrever, mas o que elas escrevem? Muitas vezes é tema livre, é isso. E o texto delas vai para onde? O texto dessas crianças? Fica numa pasta. Né? Um texto sem função. Pense, então, as crianças de hoje, elas precisam de um contexto, de um porquê, elas precisam... A escola está competindo com jogos, com Minecraft hoje, com músicas, né? Refrões de música. A escola está competindo com outros joguinhos. E que as crianças dão um jeito e aprendem, né? Pequenininhas, sem ler, já entram, vão, fazem caminho e tudo. E por que nós, na escola, não conseguimos esse engajamento das crianças? Né? O que será que a gente... da nossa parte digital também na escola, que as crianças não estão enxergando esse mundo digital, que não é entretenimento da escola, são situações divertidas de aprendizagem. Então, eu só queria voltar aqui para o raciocínio. Então, de falar que o raciocínio lógico das crianças, ele não é ensinado direto, ele é desenvolvido por vivências, experiências de aprendizagem. E ele é evolutivo, quer dizer que a criança de 7 anos, ela não pensa igual uma criança de 5 anos. A criança de 7 anos, ela já conserva, ela já faz sobrecontagem, por exemplo. Ela conta a partir de um número. Eu tenho 15 canetas e me deram mais 4 borrachas. A criança vai falar 15, 16, 17, 18, né? E faz a contagem. Então, a criança, ela vai... tem um percurso aí, mas ela tem lógica em tudo. Só que ainda não é a lógica dos adultos. Quando a criança fala 10, 7, 10, 8, 20, como que ela fala? Tem uma que é típica dela. 10, 1, 10, 2. Elas têm lógica? Tem lógica, gente. Elas têm lógica. Puxa, se é. Né? Com 10 não dá para fazer tanto, mas com 20... 20, 10, 20, 11, 20... Enfim, elas têm lógica, porque o nosso sistema, né, na forma de registrar, é 20 e depois o 1, né? Que fica quase 201 se a criança escrever ao pé da letra. E tem toda a lógica do mundo, mas que é arbitrária. E aí a criança vai aprender as convenções. A partir dessa... A criança bem pequenininha que sobe a escada, 3, 7, 9... Quem já presenciou uma cena dessas? Contando. Ela já aprendeu muita coisa. Ela sabe que para contar tem que ter a palavra número, que a distância, que os degraus, né, podem ser contados, que para contar tem que falar uma palavra número diferente da outra. E ela está usando palavras números. Então, assim, é só um exemplo para a gente... primeiro, nós precisamos, que eu falo assim, ter orelha. Tem uma parábola do... não é do Bruno Munari, é do Gianni Rodari, que é um italiano,
que ele fala dessas orelhas verdes, que tinha um senhor que tinha orelhas verdes, e que essas orelhas verdes faziam com que ele escutasse as crianças. Mas era raríssimo ter essas orelhas verdes. Ele entendia as crianças. E eu falo que todos nós temos que ter essas orelhas verdes, né? Para escutar o porquê que as crianças pensaram daquele jeito. Não é que tá errado. Não, nada disso, né? Que às vezes a gente faz na pressa. Mas a nossa maior riqueza é o pensamento das crianças, para a gente poder alongá-los, né? Enfim, e ajudar a desenvolvê-los. Quem que queria falar? Eu, prof, de novo. Prof, daí entra o professor como observador, porque o que é muito simples para nós, para eles não é simples. Sim. Né? Aí entra o registro, né, do professor em sala de aula, para anotar essas falas, essas vivências, para poder interagir e propor em situações de aprendizagem onde a criança vai pensar sobre aquilo que está sendo proposto, né? Sim. E aí, mas veja só, eu insisto muito numa observação orientada, uma observação já com uma lupa da pedagógica, que é do professor levantar algumas habilidades. Ele anota lá, hoje eu vou observar, porque quando a gente observa tudo, a gente não observou nada. Não tem nada preciso. Então, se o professor fizer algumas boas perguntas para serem observadas, por exemplo, quantas crianças já recitam a sequência numérica em uma determinada ordem? Quantas já conseguem contar termo a termo? Quantas? Então, ele vai colocar um jogo e vai ficar passando com uma prancheta, e é uma observação direcionada. Uhum. Perfeito, prof. É mais perfeito. Uhum. E essas pautas a gente pode tirar dos campos de experiência, dos objetivos, né, de aprendizagem e desenvolvimento, transformar aqueles objetivos em perguntas. E, bom, o que mais que era? Era exatamente isso que eu ia falar, prof. Oi. Essa observação atenta. Sim. No momento de brincar, porque o quanto o ambiente é rico e a rotina, ela é cheia de possibilidades. Sim. Agora, enquanto a criança está brincando somente por brincar, né? Ou o professor está fazendo a rotina, mas ele também não chamar esta criança a participar, e ele não perceber, ter este olhar sensível, estar atento à participação e como essa criança está engajada na brincadeira, para ele poder fazer uma boa interferência. Sim. E esta orientação, porque ele tem essa intencionalidade, e o professor pode estar ali simplesmente olhando e a criança vai brincar, né? Mas se o professor está ali próximo, observando o contexto, se ele propôs esse contexto de instigar, de aguçar essa curiosidade, né? Onde as crianças possam manipular, possam fazer uma porção de coisas, mas ele está ali próximo, instigando e fazendo essas perguntas interessantes, né? E fazer com que as crianças pensem, elaborem, né, algumas alternativas e resolução de problemas, aí sim, este desenvolvimento, né, ele é um crescente, é um processo. Sim. E aí tu vai levando situações para o avanço dessas habilidades para a criança ir desenvolvendo cada vez mais. Então, não adianta, assim, daqui a pouco, ter um ambiente rico, se o professor não está ali, de repente, com essa pauta de observação, sim, ou estar atento e fazendo essa interação junto com a criança para ajudar ela a desenvolver esse raciocínio, né? Porque se a gente for pensar numa chamadinha, num calendário, nossa, né? numa brincadeira livre, ou assim, até mesmo numa proposta do professor, numa culinária, né? Que a gente faz tanta culinária na escola. Agora, tu pode simplesmente fazer um bolo, botar sal e comer, ou sim, tu pode
fazer com que no decorrer desta culinária, tu instigando, observar a textura, a cor do ingrediente, e põe quantas xícaras a criança vai colocar, observar como é que esta massa é antes e depois dessa transformação que fez, né? Então, a cor de tudo. Isso é fantástico. A questão do cheiro, né? Então, são situações que tudo envolve a matemática e o raciocínio, né? Então, pode ser muito bem aproveitado. Sim, eu tenho um exemplo bem concreto de uma sala de aula que eu entrei. Eu fui coordenadora durante anos de uma escola e fui professora também durante anos. Mas eu entrei numa sala, as crianças estavam jogando peças de encaixe, a outra criança estava com a calça cheia de peça. E aquela bagunça que a gente sabe que tem a bagunça boa e a bagunça que é desordem mesmo, né? E aí eu cheguei e a professora estava lá, e ela também não dá para, né? Porque ela estava lá preenchendo coisas enquanto as crianças estavam. E eu cheguei e propus: quem consegue fazer uma torre maior do que o tamanho de vocês? Gente, aquelas crianças começaram, faltava um desafio, né? E as crianças começaram, se divertiram a semana inteira, ficaram daí fazendo coisas. A professora falou que deu pano para manga. Aí queriam chamar para fazer do tamanho da professora, todo o grupo queria fazer. Daí tinha que encostar na parede, a base tinha que ser grande da montagem. Então, é um olhar, né, para a gente, porque nós não podemos perder tempo. Tudo dentro da escola tem que ser pensado, da nossa parte. Tem que ser divertido para a criança, mas tudo tem que ser pensado. Tudo tem que ter intenção, até as brincadeiras de livre escolha das crianças. E isso dá uma segurança para a gente, né? Porque qualquer coisa que aconteça, a gente sabe o porquê, o que, como, né? E para todos nós. Mas esse é um longo caminho. Eu fui num congresso lá na Itália, que é o berço da educação infantil, né? E uma professora levantou a mão e falou assim: mas como que a professora vai fazer tudo isso? Daí a palestrante falou assim: porque a professora é o currículo. Olha só, a professora, ela tem o currículo, né? Assim, no sentido de a professora sabe o que é importante de experiência de aprendizagem, o que é relevante para aquele ano, como que as crianças têm que entrar, como é o currículo no sentido, o currículo está aqui interno da professora e ela vê excelentes oportunidades para fazer com que isso se concretize em aprendizagens, né? Então, é uma coisa que me deixou assim, né? Que a professora representa o currículo, é isso, né? E isso esse momento que a gente está fazendo é um momento, né, para aproximar o currículo cada vez mais da nossa prática. Eu queria falar mais, né, algumas coisas para vocês aqui antes que finalize, mas que existe também dentro do raciocínio lógico. Posso falar, Willy, agora, Willy? É bem 5 minutinhos aqui. Claro, né? tranquilo. Agora existe também, falando agora da lógica, do raciocínio lógico, os processos mentais, que a gente também pode colocar foco, certo? Eu queria até fazer uma brincadeira rápida para vocês verem esses processos mentais, mas eu não consegui enxergar todas. Acho que consegui enxergar aqui. Eu estou com o painel com o nome de todos vocês, tá? E vocês também enxergam o nome de todas e de todos? Ou não, no chat? Não. Ou só a abreviatura? Tá. Então, vou fazer outra brincadeira. Eu estou escolhendo um personagem dos contos clássicos infantis. Certo? E vocês vão ter que adivinhar que personagem é esse. Eu vou dando algumas dicas. Quem adivinhar tem direito a finalizar essa live às 7h30, 7h35. Brincadeira, vamos todos finalizar, né? Mas é só para... Então, vamos pensar. Pensei aqui num personagem. É um conto de fadas, tá? Esse personagem faz parte de um conto de fadas.
é uma mulher. Tem floresta no conto dessa mulher. A mãe dela adora beterrabas. Ela vai terminar com o príncipe. Terminar, não de terminar o relacionamento, terminar feliz para sempre. No final da história, ela é feliz para sempre com o príncipe. Eu acho que ela deve gastar uns 4 a 5 potes de shampoo para lavar o cabelo. Rapunzel. Rapunzel, isso. Olha só, esse processo que vocês fizeram agora, né, de pensar, é um processo de classificar entre as histórias, aquelas que só envolvam história. O Três Porquinhos não entrou, né, no raciocínio de vocês. Vocês tiveram que classificar. E eliminando. E levantando hipóteses, né? A mãe da Rapunzel teve o castigo porque ela adorava comer rabanetes. Então, algumas partes nem todos sabíamos. Mas esse processo é um processo de raciocínio lógico. De ideias de inclusão, exclusão, e vai afunilando, né, conforme o pensamento de vocês. Isso envolveu correspondência, comparação, classificação, sequência da história, quando eu falei que terminava, né? A seleção nem tanto, né? Mas a inclusão, enfim, envolveu a maioria desses processos mentais, que são 7 processos mentais. Mas são processos mentais que a criança vai desenvolver. Então, a gente pode fazer brincadeiras, sim, que a criança pensa em classificar. Figurinhas de animais, classificar os animais que têm 2 patas, 4 patas, né? A gente pode fazer propostas que as crianças possam comparar também. Classificar, né? Fazer sequências, a seriação também, do menor para o maior, né? Enfim. A inclusão, que é assim, a baleia e o elefante são mamíferos e são animais. Né? Então, esse raciocínio, de ter esse raciocínio. Mas isso ela vai desenvolvendo. Então, o que eu digo assim é que o raciocínio lógico-matemático e o raciocínio somente lógico traz esses processos que podem ser melhor desenvolvidos, né? Melhor potencializados em experiências de aprendizagens da nossa parte. E que eram aquelas provas piagetianas que a gente falava, né? De comparar objetos, dos blocos lógicos, de passar líquido para um copo para outro, enfim, a gente pode explorar experiências para as crianças brincarem de colocar num dia de calor cheio de potes com água, para ela brincar de passar água num copinho para o outro. E observar o que acontece quando o copo é maior, mais comprido, menor, enfim. Então, eu cheguei aqui, deu já em 32, eu acho que vontade de ficar falando mais, mas, assim, gostei da conversa com vocês, a gente falou a mesma língua, né? Isso é tão importante. Vocês estão no caminho, eu também, enfim. A ideia é fazer educação dessa forma, né? Nos identificando, validando aquilo que a gente sabe. E a motivação que nos dá, né? De chegar na sala da manhã ou de chegar, falar para alguém, contar para alguém algumas novidades. Certo? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Os outros convidados? Não? Então, tá ok. Da minha parte, tá ok. E Beleza. se quiserem, eu estou à disposição.
Só para então ir para a parte de finalização aqui, Ângela, queria agradecer novamente pela sua disponibilidade, acho que foi muito legal aí. Eu não trabalho diretamente na educação infantil, né, mas me senti já inspirado aqui pensando em algumas estratégias que vão ser importantes para o meu trabalho também. Imagino que as colegas que estão aqui tiveram esse sentimento, que estão lá na ponta, de fato, em sala de aula. Agradeço demais a sua participação. Também eu queria pedir para que a Andrea, que é uma das nossas consultoras aqui também, caso queira fazer algum agradecimento, alguma coisa, fique à vontade. Andrea, desculpe, pode falar uma coisa aí se quiser. Dá um minutinho, então, só para contribuir aí nesse momento tão importante, acho que essa fala da Ângela traz para nós, professores, aí grandes inspirações, validações, né? E mostrar que a gente está no caminho certo, que é isso aí, né? Fazer com que as nossas crianças experimentem, né? Investiguem, que vão buscar, né? As respostas, né? Que cada vez mais o professor se torne ali um observador e que faça com que essas crianças procurem as respostas, resolvam essas situações, problemas, né? Transitando aí dentro das habilidades, desenvolvendo essas habilidades que são tão importantes para a sala de aula. Agradeço a Ângela, agradeço aí o pessoal das escolas da Rede Berzeri, né? Colégio Medianeira, Colégio Teresa Berzeri, Coração de Jesus de Juí, Sagrado Coração de Jesus de São Borja, né? E o pessoal que também veio para participar. Agradeço a todos, né? Obrigada por tudo aí. Acho que valeu muito o momento. É tão importante, final de tarde, todo mundo já está ali cansadinho do trabalho do dia, mas sempre é bom, né? Falar aí de educação e validar as nossas ideias, estar juntas e ter essa contribuição tão importante. Ângela, obrigada também. Agradeço o convite e foi muito boa a nossa conversa, gente. Gostei de ver. Márcia abriu o microfone, quer comentar Márcia, também? Acho que quer dar uma palavrinha ali também. Eu gostaria muito de agradecer em nome de todos os profissionais da Rede Berzeri, agradecer a Ângela pelas palavras, pelas reflexões que a gente pode retomar nesse fim de tarde e noite, a Andrea, né, que é a nossa parceira representando o educacional. Foi muito bom, né? A gente sabe assim que quinta-feira é um dia puxado, né, para todo mundo, e todos estavam aqui presentes, as profs de parabéns pelo interesse e pelo trabalho que elas desenvolvem nas escolas e que a cada dia elas estão tendo a oportunidade de melhorar, né? E esse foi mais um momento muito importante nessa nossa caminhada. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada. A última coisa daí, pessoal, acho que já está aparecendo aí na tela para vocês, o ícone da avaliação, tá? Um QR Code ou link, ele está no chat também, tá? Por padrão, os professores que participam dos nossos EduTalks recebem um certificado online de 1 hora de participação, tá? Então, preenchendo esse formulário, você vai receber por e-mail aí um certificado de 1 hora por ter participado aqui com a gente nesse final de tarde e início de noite. E também aproveitei, no começo do webinar, a Ângela compartilhou algumas referências. Eu coloquei, assim que vocês terminam de preencher o formulário, vai aparecer as referências que ela compartilhou com a gente no comecinho do webinar, tá? Que são algumas sugestões de leituras ali que podem apoiar vocês nessa questão também, né, Ângela? Sim, são sugestões de leituras e bem para desenvolver o pensamento, né? Então, ali preenchendo o formulário, vai aparecer aí as referências para vocês também, tá bom? No mais, agradeço demais a participação de vocês, o apoio aí, enfim, tanto da Ângela, Andrea, a participação super bacana aqui da Rede Berzeri. Obrigado pela sugestão desse tema tão importante, né? E fiquem à vontade, todos vocês, para qualquer outra situação, enfim, de uma sugestão aí que seja proveitosa para todo mundo, joguem aí que a gente vai atrás sim, tá? Valeu aí, pessoal. Obrigado e uma boa noite para todas vocês. Boa noite, gente. Obrigada. A gente vai ficar um pouquinho aqui com a avaliação aberta aqui, para quem, né? Eu vou deixar a tela aberta por uns minutinhos, tá? Ela vai estar aqui aberta assim, tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigado, quem, tchau. Né, for preenchendo ali o formulário, a gente agradece, tá bom? Obrigada e boa noite. Boa noite, então.
Eu não preciso preencher, né? Ângela, muito obrigada. Boa noite. Imagine, Fica à obrigada. vontade, tá, Ângela? Se quiser, fica à vontade, senão já tá livre aí, tá? Ah, tá bom. Boa noite, gente. Beijos. Foi muito Obrigada, noite, tchau, tchau. beijo. legal. Até. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.